Minha gente, tudo bem? Estamos nós aqui num novo encontro, num novo tema e dessa vez falando sobre decepção. Como agir quando me decepciono com alguém? Você já passou por isso? Passa por isso? Sofre desse mal? Já parou para observar o que é que acontece? Por que esse holofote no outro, na atitude do outro? Por que essa expectativa tão grande para o que vem do outro? Vamos olhar para isso mais de perto? Eu quero agradecer a sua presença, quero te dizer que você pode compartilhar esse material se for importante para você, pode dar o like, pode fazer contato comigo, caso você perceba que seja oportuno um atendimento, alguém para estar junto com você, ampliando o olhar sobre as coisas. Então, sinta-se à vontade para participar e para perceber que movimentos que a tua vida pede. E voltando a nossa atenção sobre esse tema, a decepção. Tem pessoas que sofrem com a decepção. E se há decepção, é porque há a expectativa quanto à atitude do outro, quanto à postura do outro. Então veja só, é como se nós tivéssemos algo do tipo, criássemos uma expectativa para que sobre o outro, sobre a honestidade do outro, por exemplo. E aí é como se a gente recebesse de volta a desonestidade. Ou ainda, como se considerássemos alguém um grande amigo e de repente, frente a uma atitude, a alguma situação, você desse o slogan para essa pessoa: ele é meu inimigo. Ou ainda uma expectativa de uma pessoa de muitas virtudes, de virtuosidade, e de repente você recebesse um feedback de algo imperfeito ou desvirtuoso. Enfim, é como se qualidades delegadas a alguém cedessem lugar a defeitos. E aí, como que fica essa situação? O que a pessoa que olha essa cena, o que vive essa cena, sente? O que ela espera? Que o outro mude? E quando ela sofre com isso? A decepção gera sofrimento. E aí ela espera o quê? Que o outro se transforme. E esse outro pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser a esposa, o marido, o namorado, a namorada. E aí, como é que fica quando já existem elos de proximidade maior? Pessoas são capazes de deprimir, de enraivecer, de agredir por conta de uma decepção que sofreu. Então, o seu emocional é atingido. Alguém
que tem uma fragilidade emocional tão grande quando sofre uma decepção, porque cá entre nós, todos nós estamos expostos a nos decepcionar. Todos nós. Porém, como reagir nessas situações, isto é uma resposta muito singular, muito particular, e que dependerá certamente de um certo amadurecimento, de um certo perfil mais adulto de que alguém já tenha conquistado, ou de uma maneira ainda infantilizada de lidar com as situações de frustração. Pessoas que são educadas recebendo tudo aquilo que precisam, sem serem preparadas para viver momentos de queda, momentos de inglória. Pessoas tidas como, às vezes, mimadas, são aquelas que, de repente, tendem a, quando crescerem, se portar desta maneira tão capturada, né? Se deixando capturar com tanta facilidade pela fragilidade emocional e pela frustração exacerbada. Porque nos frustrar, todos podemos, mas e como você lida com essa frustração? Como você lida com a decepção? Pode parecer, quando nos decepcionamos com alguém, que a solução para isso está em que aquela pessoa se transforme, mude, se corrija, entre aspas, frente à minha expectativa. Mas aí, veja isso e pense. Como assim a sua expectativa? Desde quando é saudável que alguém viva a expectativa colocada por um outro? Desde quando, minha gente? Nesse movimento há falta de liberdade, há aprisionamento, e aprisionamento gera infelicidade, sofrimento, dor e adoecimento. Então, olhemos para essa situação de decepção, percebendo que algo é de um jeito, mas se eu não vejo este jeito que esse algo é, e eu crio outro jeito que eu espero que ele seja, vai haver aí um conflito entre a imagem verdadeira e a imagem criada. A decepção, ela ocorre porque anteriormente houve a criação de uma imagem e não houve o olhar, a percepção e a aceitação da imagem verdadeira. Então, percebamos isso, percebamos quantas vezes tendemos a criar falsas imagens
para nos suprir, para nos abastecer, achando que isso é um movimento que nos leva a algum lugar próximo à felicidade. E isso, minha gente, é um ledo engano. Nós precisamos ser capazes de lidar com a frustração quando já somos adultos. Mais do que isso, nós precisamos aprender a perceber que imagem é essa que foi criada por mim de algo que não é deste jeito. Por que eu precisei, ou que alguém precisou, criar uma imagem diferente daquela que é própria daquele outro elemento ou daquela outra pessoa? Porque eu não consigo suportar a realidade como ela é. Essas coisas me levam a entrar em contato comigo mesma, levam a pessoa que tem essa fragilidade a poder se fortalecer, para que quando ela caia, ela tropece e ela chegue ao chão, ela consiga encontrar formas de se reerguer, percebendo que o chão não é o culpado porque ela caiu, ainda que ali houvesse um buraco ou um imenso pedregulho. A tendência de grande parte das pessoas é denegrir, né? Ou repetir imensas vezes o quanto aquela pedra no caminho lhe prejudicou. Porém, esse movimento de ver naquilo que está fora o problema não leva a pessoa que passou por aquela situação de frustração à superação desse movimento. Muito pelo contrário, leva ao afundamento, leva à repetição da dificuldade de olhar a verdade das coisas que estão a um palmo do seu nariz. Então, percebamos isso. Quando a gente fala em decepção, a gente está falando do risco da pessoa se decepcionar com a verdade das coisas. E a verdade das coisas, esta verdade absoluta, ela é imutável. E ela existe para nos preparar para a vida. A verdade que criamos, a verdade imaginária, ela surge como uma bengala, como um apoio para que nós não entremos em contato com a fragilidade real. Mas essa fragilidade, ela precisa ser observada, inclusive para ser transmutada em fortalecimento. Enquanto a gente não percebe fragilidade como fragilidade, nós não conseguimos superá-la. E aí as situações, problema, elas vão aumentando.
e vai ficar parecendo que o problema é do outro, é de fora, ou é do pedregulho que nos fez tropeçar. Então, observemos isso, observemos a frustração como um maravilhoso momento voltado ao autoconhecimento, como uma maravilhosa oportunidade de crescer, de lidar com a vida de uma maneira mais adulta, de amadurecer. A gente tem, de um lado, a sabedoria adquirida, que nós precisamos atentar a ela, e de um outro lado, a insanidade, né? Ou o lado obscuro das coisas, que nos faz dar tropeços atrás de tropeços. Não há nada de mais em tropeçar, mas o importante é que nós consigamos perceber que o tropeço existe para a gente aprender a articular os joelhos, a articular todas as dobras do nosso corpo e a flexibilizar o lidar com as situações. Então, quando uma decepção chega e a pessoa pega essa decepção com unhas e dentes, com todas as suas garras e se afunda nela, aí está um obstáculo muito grande para ela poder aprender a lidar com as decepções que fazem parte da vida, com as quedas, com as situações advindas de intempéries, advindas de um cotidiano que existe para gerar um equilíbrio como um todo e não para atender às minhas necessidades particulares ou as de alguém. Então, percebamos a decepção como um movimento que fala de uma certa infantilidade, de uma certa ingenuidade que precisa ser superada. Você percebe dessa maneira? Ou você vê sobre outro ângulo? De que maneira que você percebe essa situação? Como você aproveitaria os teus momentos de decepção de uma maneira que te seja benéfica, que seja proativa? Como você tem feito isso, na verdade? Reflita sobre isso, observe isso, perceba como está sendo, como tem sido teus movimentos. E aí, com isso, você se dá a oportunidade de se reconhecer como alguém que está ou que pode estar em lapidação diária, porque a vida nos oferece essa possibilidade de termos, de nos darmos, de ofertarmos a nós uma lapidação diária e irmos assim aprendendo a lidar com as coisas adversas,
aquilo que esperamos que aconteça. Então, acho que um pouco por aí é o que eu quero deixar para você refletir. Eu quero te citar, né, que Bert Hellinger, na constelação familiar, fala para nós dos movimentos de equilíbrio, de pertencimento, de precedência. E esse caso da decepção, ele está falando para nós de um movimento de desequilíbrio nas expectativas, na forma de ver o mundo e de criar um contexto fora da realidade verdadeira, né? Da realidade genuína. Então, que a gente possa aproveitar esse convite, né, para evoluirmos, para nos transformarmos a nosso favor. Então, que a gente possa perceber que eu só me decepciono daquele com quem eu estou atrelado, daquele com quem eu criei uma imagem focada no meu desejo, na minha intenção, e não, ou melhor, desrespeitando a verdadeira imagem que aquele elemento ou aquela pessoa tem. Então perceba que atrelamento é esse. Por que a necessidade de se atrelar a alguém? Qual a dificuldade de se atrelar, se apoiar em si mesmo? Qual a dificuldade de perceber as tuas próprias virtudes? A virtuosidade em você, independente das reações alheias. Certamente que se conseguirmos ter esse olhar, dificilmente nos decepcionaremos com alguém. Porque a gente vai reconhecer que aquela pessoa é daquele jeito. Ela é ela e eu sou eu. E existem diferenças. E lidar com as diferenças é alguma coisa que o mundo pede que eu faça para eu poder seguir em frente, para cada um de nós seguir em frente. Então, quando eu me decepciono com alguém, há aí um convite para perceber o que eu estou gerando em mim. Que olhar é esse que eu estou ofertando ao mundo, às pessoas? Que coisa é essa de eu precisar me atrelar a um modelo que eu crio? Que dificuldade é essa de me desatrelar, separar, quando eu percebo que já não corresponde mais a algo benéfico aos dois lados? Porque se eu me atrelei em algum momento e eu soube fazer isso, desatrelar é um movimento também importante de ser feito, sem mágoa, sem ressentimento, com inteireza, passividade e vontade de acertar e de melhorar cada dia mais, tanto você mesmo quanto o outro, que cada um tenha a sua oportunidade. O mundo é diverso, as pessoas são diversas
E cada momento da nossa vida pede que algumas atitudes sejam tomadas. Nem sempre é a mesma atitude. Novas atitudes, por vezes, precisam ser geradas, precisam ser criadas e precisam ser fortalecidas em nós. Então, pense nisso. Pense nas oportunidades que você dá a você de superar-se diante as mazelas, diante os desequilíbrios, diante os tropeços que certamente serão dados. Eu te deixo aqui refletindo sobre isso, percebendo as situações que você pode superar cada dia um pouquinho mais. E aí, a cada momento, a gente vai olhando mais de perto sobre certas questões que mexem com a gente, estremecem, mas acima de tudo, podem nos fortalecer quando a gente permite que vá por esse caminho. Então, minha gente, prazer imenso em ter estado aqui com você. Semana que vem a gente se encontra para um novo tema. Tchau, tchau.